Sob intenso bombardeio de vibrações e pensamentos desconexos, marcha diariamente a criatura humana pelas veredas do mundo. Do momento em que se põe de pé até novamente fazer o corpo exausto deitar, o ser experimenta invariavelmente múltiplas emoções e picos de tensão que hoje são os grandes salteadores da saúde e sabotadores da harmonia nos seres. Refletindo demoradamente sobre esses bolsões de ansiedade e inquietação, verdugos da serenidade nos tempos modernos, em companhia de alguns amigos e aprendizes, fizemos ligeiro giro por imensa cidade brasileira, situada em movimentada região litorânea. Seguindo a orientação de nosso instrutor, buscamos inicialmente uma casa de saúde mental, onde em cada apartamento jazia uma ocorrência comovedora, com sua própria história. E numa daquelas alas localizamos a senhora X, tomada de estupor e sobre forte medicação sedativa, de efeito quase nenhum. Olhos esbugalhados, parecia divisar pavorosos quadros além da cortina física. Imantada ao seu psiquismo, implacável cobrador de longínquo passado, torturava-lhe a sensibilidade. Ali era simples candidata à internação demorada e tratamento sedativo das crises de ansiedade. Mas, ao nosso olhar, era a irmã prisioneira de si mesma, reclamando o amparo fraternal, e seu credor inclemente, agitando o flagelo da vingança e do ódio, passível de ser assistido pela terapia do perdão e da amorosidade. Sem tempo para penetrar a gênese do drama que imantava ambos no enredo da loucura obsessiva, fomos levados a uma escola infantil onde a meninada brincava no pátio, aproveitando o horário do recreio. E em meio a tantos gritos e correria da infância sem compromissos, não pude tirar os olhos da menina Inês, detada no banco plástico, como se não vivesse nem estivesse em nosso tempo. Uma escura nuvem toldava-lhe o pensamento e, não obstante a idade miúda, parecia sofrer um indescritível constrangimento íntimo, como se já fosse uma adulta pelos valores da alma. Nos pareceu um anjo cativo em jaula de feras bravias. Fixei meu olhar de súplica no benfeitor que nos orientava, pedindo tempo para observar melhor o drama de Inês, mas ele situou as mãos luminosas nos cabelos da pequena e nos fez sinal para seguir adiante. Rumamos para a periferia da agitada metrópole, onde um presídio segregava quase 1 milhar de infratores e trânsfugas perigosos que a justiça afastara do convívio social. E numa das celas superlotadas, localizamos Almir, sentado no cimento frio, escondendo o rosto entre as mãos para ocultar as próprias lágrimas. Ao seu lado, uma velhinha que o amparava, qual anjo de amor. Era sua mãe, que agora desvestida do carro orgânico, buscava o filho equivocado para lhe amparar o tempo de privação da liberdade. Nossos olhares se cruzaram e não pude impedir que as lágrimas me descessem dos olhos, contemplando o amor materno que regressa das regiões felizes para socorrer e amparar os rebentos que se permitiram palmilhar as cenas sombrias do crime e da insensatez. Desejei igualmente trocar 2 palavras ligeiras com a anciã que me sensibilizara às fibras mais íntimas, mas o instrutor nos conclamou ao prosseguimento da jornada instrutiva. Em breves minutos, percorríamos a antessala de um hospital popular. Em cada cadeira de espera, uma ansiedade, uma dor, uma expectativa dolorosa. Ali, um homem maduro com as dores típicas da angina, quase prenúncio do infarto fulminante.
Uma criança em cólicas atrozes gemia desesperada nos braços da mãe invadida pela impotência. Uma neta jovem amparava como podia a avó bem idosa, cujo peito arfava na asma constritora, exibindo na pele copioso suor. Um moço aflito, trazido até ali por um amigo após acidente no ambiente de trabalho, exibindo estranha chaga nos pés. Cada um tinha sua história, carregava sua dor. Após auxiliar na medida do possível, o preclaro benfeitor nos sugeriu visitar a UTI lotada. Todos os leitos ocupados, a cianose e a anóxia já eram sinais visíveis em alguns. Processos de gangrena davam conta em alguns da falência do músculo cardíaco, prestes a parar de bombear sangue. E o jovem de 17 anos, vítima de acidente de moto 3 semanas antes, começava ali diante de nossos olhos a se desvincular da matéria pesada, amparado pela avó materna que o amava como uma mãe. Auxiliamos a travessia entre as duas fronteiras vibratórias e, com seu menino nos braços, a vimos seguir para o local próprio de repouso, observando que o aparelho que media, na parede, os batimentos cardíacos acusou linha reta. Para o mundo, era um morto. Para nós, um redivivo. Pedi licença ao nosso instrutor e saí para o jardim, buscando a oração e o silêncio para me refazer. E foi lá que rascunhei a singela missiva dessa manhã, anotando o imenso valor da solidariedade, a riqueza dos afetos e o tesouro da imortalidade. Recordei Jesus tomando ciência da morte de Lázaro por Maria, sua irmã. Ele também chorou, mas ao frescor de um jardim, ressurgiu ao terceiro dia, tornando a morte simples portal de acesso à eterna morada dos vivos libertos da prisão carnal. Resolvi escrever para insuflar esperança e confiança em que nos dê a honra da sua atenção, nutrindo em cada coração a inabalável certeza de que a vida continua luminosa como uma manhã de primavera e florida como um campo de girassóis. Marta. Página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 1º de março de 2023, Salvador, Bahia, Brasil. Não é porque Deus é perverso, não, nem é tirano, porque Ele está lecionando, aperfeiçoando seus filhos, pelos diversos mecanismos que a vida tem. A transição é uma dessas. Chegou o momento, e não é de hoje, porque essa transição já vem acontecendo há mais de 200 anos, quando espíritos de outros orbes, a convite de Jesus, estão vindo se reencarnar na Terra. Aí nisso entra o último livro, o penúltimo, Amanhecer de uma Nova Era. Quando a gente vai entender como é que esses espíritos estão se reencarnando na Terra, porque ele tem um perispírito diferente do nosso. Eles estão dando preferência a se reencarnar in vitro, e não nas relações sexuais comuns, porque as relações comuns, a maneira tradicional dos filhos serem feitos na Terra, envolve muito a energia de pai e de mãe, que afeta esses espíritos, por causa do psiquismo de pai e de mãe. Afeta esses espíritos. Então eles preferem um meio mais neutro. O meio mais neutro é laboratório. Aí muita gente não consegue engravidar naturalmente, vai em laboratório, faz in vitro, pega 3. Já desce logo a quadrilha. Em vez de vir um, desce logo, pronto, né? Tico, teco e mais um. A turma é uma maneira deles estarem se emboscando na matéria. Eles têm cultura diferente da nossa, por isso que eles têm há 200 anos, estão nos visitando. Eles estão conhecendo nossos laboratórios, nossas bibliotecas, eles estão se comunicando em centros espíritas, porque eles têm que interagir conosco para entender nossos hábitos, nosso psiquismo, nossa maneira de pensar, para quando mergulharem no corpo e haver um impacto, não é brincadeira,
eles vão se vestir de uma matéria extremamente densa, pesada, que é a nossa, cheia de exigência. A gente já nasce tomando furada no pé. Mal nasce, apanha do médico, o médico levanta em pé e bate no traseiro. Eu não sei nem o que é que eu fiz ao médico, ele já comecei apanhando. Depois ele fura meu pé, depois fura o braço, e eu passo o resto da vida tomando vacina. Ele já vem de um lugar que não tem mais doença, por isso não tem vacina. Então, eles estão sofrendo um impacto para graduar o próprio perispírito ao nosso estilo de viver. E a transição é o momento em que eles chegam para nos ajudar, para ela ser menos traumática, menos dolorosa. Porque a proposta também da misericórdia divina é que ela possa doer menos em nós. Menos efeitos dos flagelos naturais